Para nós é motivo de grande satisfação estarmos na residência do nosso amigo Raimundo Cipriano para ouvir um pouco que ele tem para nos contar a respeito de sua vida, né? Eu nasci no dia 7 de novembro de 1935, na cidade de Amontada. Meus pais foram João Cipriano e Francisca Marfim Cipriano, ambos já de saudosa memória. Minha infância passei aqui em Amontada, pela minha deficiência visual, naturalmente, de certa forma, muito querido pelos pais e pela família toda, e desde tenra idade, comecei a contar com a amizade do povo amontadense. Mais tarde, minha família, continuando sempre morando aqui, em 1948, no dia 5 de agosto, passo a falar mais de mim. No dia 5 de agosto de 1948, fui para Fortaleza, levado pelo padre Oscar Peixoto, que ainda vive. O padre Oscar Peixoto veio à Amontada pregar a Páscoa de uma determinada categoria de paroquianos, era vigário o padre Pedro Vitorino, e então ele disse: você quer estudar? Um jovem como você, diziam que eu era inteligente, né? Bom, então eu fui para Fortaleza, levado pelo padre Oscar Peixoto, que me colocou no Instituto de Cegos do Ceará. Você talvez até conheça, saiba onde fica, ali na Bezerra de Menezes, esquina com a rua Padre Anchieta. No dia 5 de agosto eu entrei no Instituto, comecei a estudar no dia seguinte com o professor José Esmeraldino de Vasconcelos, filho da cidade de Sobral, e com o professor Arthur Barros. Esses professores também já foram para o andar de cima. O alfabeto Braille, que você conhece, é aquele pelos pontos. Pelos pontos a gente faz todas as letras, são 6 pontos para se fazer todas as letras, números e tudo mais. Com 8 dias eu já sabia o alfabeto. Isso causou muita alegria e até espanto entre os professores, entre os diretores do colégio. O diretor era o Dr. Hélio Góes, era um médico oftalmologista muito bom. A diretora interna era a Dona Maria Prata, que nos tratava muito bem. E eu, com 8 dias, já sabia o alfabeto letra por letra. Eu já sabia o alfabeto letra por letra. No fim do ano, 1948, eu fiz as primeiras provas. Naquela época só se falava no curso primário, depois ginasial, né? Eu comecei então o curso primário. Em dezembro fiz como se tivesse estudado o ano todo. O Esmeraldino dizia: pode fazer a prova que você passa. Fiz as provas, tirei o primeiro lugar, estudando só de agosto a dezembro. Só de agosto a dezembro eu consegui assimilar todo o programa do primeiro ano primário e, graças a Deus, tirei o primeiro lugar. Sempre, durante o tempo em que eu estive no Instituto de Cegos do Ceará, eu tirava sempre o primeiro lugar a cada fim de ano. Depois eu terminei os estudos e passei a viver a minha vida própria. Conheci o doutor Perilo Teixeira, que era político de Itapipoca, Amontada na época era distrito de Itapipoca, e eu, em 1954, comecei a trabalhar em microfone, se bem que eu comecei no microfone, no serviço de alto-falantes A Voz da Liberdade, aqui na Amontada, no dia 2 de julho de 1952. E em 1954 fui para Itapipoca para fazer a campanha política do Dr. Paulo Sarazate para governador e do Perilo Teixeira para deputado federal, além do Dr. Rigoberto Romero para estadual, João Hidário para prefeito municipal e muitos outros vereadores e tal.
fiquei com o Dr. Perilo, fui ao Rio de Janeiro em 1956 para tentar uma operação. Estive na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, na parte de oftalmologia. O médico então achou que o meu caso não tinha solução. Era para ir para a Clínica Burnier em São Paulo, mas o médico achou que não adiantaria. Voltei para o Ceará, continuei trabalhando com o Dr. Perilo e em 1959, com a criação do município de Irauçuba, fui convidado pelo primeiro prefeito de Irauçuba, Valmar de Andrade Braga, para trabalhar naquele município. Ele não me conhecia, mas teve informações minhas através de um grande amigo que era Walter Leôncio Ribeiro, e era um grande municipalista e sempre organizava as prefeituras novas. Comecei a trabalhar na Irauçuba no dia 10 de junho de 1959. Lá fiquei, embora trabalhando na montada, trabalhando em Sobral. Em 1959, no serviço de alto-falantes que a prefeitura instalara para cobrir as notícias da cidade. Sabe que naquele tempo a irradiadora era o rádio de uma cidade, né? E só tínhamos uma estação de rádio no interior, que era Sobral, a Rádio Iracema. E o resto era em Fortaleza, não tinha televisão. Você sabe que a TV no Ceará chegou em 2 de dezembro de 1960, a nossa TV Ceará da Rede Tupi. E a gente ficou lá na Irauçuba até 16 de julho de 99, quando me aposentei. Tenho ainda emprego na Irauçuba, por contrato, trabalho na Câmara Municipal de Irauçuba, mas já não sou mais funcionário da Prefeitura, porque me aposentei no dia 16 de julho de 99. Então, em 1962, convidado pelo padre Palhano, que era o dono da Rádio Tupinambá de Sobral, e pelo seu irmão Marcelo, que era o diretor daquela emissora. Naquela época era a maior emissora do interior. Eu fui para Sobral, passei a fazer programas de forró, passei a fazer programas noticiosos e outros mais. Em 1975, no dia 18 de abril, eu passei a residir em Sobral, como locutor definitivo da Rádio Tupinambá. Morando na própria emissora, havia lá umas dependências, onde eu idealizei uma casa, um apartamento, e lá fiquei. Porém, em 1977, no dia 13 de abril, quando era sepultado o Dr. Perilo Teixeira, o prefeito de Itapipoca, Dr. Geraldo, o subprefeito de Amontada, que era o Albanito, e o vereador José Abílio Bruno, me convidaram para vir morar na Amontada. Eu tinha vontade, porque nada mais importante para mim em toda a minha vida do que o município de Amontada. No dia 21 de abril de 77, eu chegava para morar em Amontada. Me instalava numa casa vizinha a essa que eu moro, que é de minha propriedade, a outra casa também era minha, mas eu vendi ao meu amigo José Nilson Soares. Então, fiquei aqui trabalhando na prefeitura de Amontada. Ocorre que em 78, o Zé Abílio e o Albanito romperam a amizade por motivos políticos e eu voltei para Irauçuba, onde não fora admitido. Eu tinha sido admitido em 59 e quando eu saí para Sobral, para Amontada, para Itapipoca, eu nunca fui admitido. Sempre me deixaram lá. Eu sempre recebi ordenado pela Irauçuba, graças aos prefeitos Antônio Negreiros, Patriolino e Antônio Gaudêncio. Então, Seu Raimundo, voltando um pouco à história da sua passagem na Rádio Tupinambá de Sobral, o que quer dizer o título que o senhor recebeu pelo jornal O Povo, um Tupinambá, um Tremembé na Tupinambá. O que quer dizer esse título? Um jornalista de O Povo foi a Sobral num aniversário da Rádio Tupinambá e nós estávamos num show no Cine Rangel. Era um auditório onde se fazia shows na cidade de Sobral, no Cine Alvorada também, mas nesse dia nós estávamos no Cine Rangel.
E além de locutor, eu me metia a cantar, cantava alguma coisa, não era cantor não, mas eu só gostava, eu tinha um conjunto lá em Sobral, a gente cantava com acompanhamento do conjunto e tal. Então, esse jornalista fez uma entrevista comigo e publicou no jornal O Povo, eu tenho até um recorte desse jornal, está em Fortaleza, Um Tremembé na Tupinambá, era o nome, o título da reportagem que foi inserida naquela época no jornal O Povo. Então foi essa a razão da reportagem.